Conexão Ciência. O episódio de hoje vai trazer a explicação de um termo pouco conhecido pelas pessoas, meliponário. Você sabe o que é? O C2 convidou Valdir Zucarelli, professor da Universidade Estadual de Maringá, do campus Umuarama, e que coordena o Laboratório de Estudos em Botânica Aplicada e Sustentabilidade, o LEBAS. Ele explica sobre a relação do meliponário com o mundo das abelhas. Mas antes, professor, me fala um pouco sobre esse projeto que você coordena. Então, aqui nós somos o grupo de estudos em botânica aplicada e sustentabilidade, o LEBAS, o campus avançado da UEM aqui em Umuarama. E, enquanto laboratório de estudos, nós trabalhamos com essas vertentes, que é as plantas medicinais, o resgate e a multiplicação das sementes crioulas, e também o resgate, multiplicação e principalmente educação ambiental com as abelhas nativas sem ferrão através dos meliponários que nós temos, tanto o meliponário didático aqui dentro da universidade, quanto o meliponário que fica no centro da cidade de Umuarama, no Bosque Uirapuru. Então, o objetivo do LEBAS, e enquanto professor, e enquanto educador, é sensibilizar as pessoas, porque a gente, enquanto indivíduo, não consegue resolver todos os problemas, mas sensibilizando a população, trabalhando com as crianças das escolas, alertando para as possibilidades que existem, a gente acredita realmente que a gente possa contribuir e melhorar a situação e preservar essas espécies e conviver melhor com a natureza e os sistemas que aí estão. Perfeito. Então podemos começar com a definição básica, professor. O que é o meliponário? Meliponário é o local de criação racional das abelhas nativas sem ferrão, diferente do apiário, que é o local onde se cria as abelhas com ferrão, do gênero Apis. A Apis mellifera é a abelha com ferrão, que é a mais conhecida. Só que essa abelha não é nativa do Brasil. Ela foi trazida da Europa, depois houve um cruzamento com as abelhas africanas, então hoje nós temos a abelha Europa africanizada no Brasil, uma espécie introduzida, exótica. Já o meliponário cria as abelhas nativas, aquelas que sempre estiveram aqui. Abelhas sem ferrão muitas vezes passam despercebidas, porque elas são muito pequenas, estão em regiões que a gente não nota, ou como elas são inofensivas, muito pequenas, a gente acaba passando despercebido por elas, mas que têm uma importância muito grande, porque elas coevoluíram aqui com as espécies vegetais que dependem dela para polinização. De fato, muitas pessoas não entendem a importância ecológica das abelhas. O que você diria que mais se subestima no papel delas? As abelhas têm uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala da polinização das espécies nativas, das espécies vegetais. Então, dentro de um sistema equilibrado, as plantas precisam dos seus polinizadores. As abelhas sem ferrão nativas fazem esse papel. Então, nós temos essa importância que seria a importância ecológica, mas também eu gostaria de ressaltar a sua importância econômica, uma vez que as abelhas sem ferrão nativas pode ser uma alternativa para a produção de mel, de própolis e de outros produtos, que substituiria de forma e com alta qualidade as abelhas com ferrão, uma vez que elas se tornam também muito mais seguras, porque eu posso produzir, inclusive, no quintal da minha casa, na cidade. Eu, por exemplo, tenho 10 colmeias de abelhas sem ferrão no quintal da minha casa, aqui no centro da cidade. Agora, se fosse uma abelha com ferrão, eu não poderia fazer isso. Então, ao adotar uma colmeia de abelha sem ferrão, eu estou ajudando a conservar a espécie, eu estou auxiliando na polinização das árvores, das plantas, das flores ao redor, e ainda estou produzindo um mel de qualidade, medicinal, saudável, gerando renda, segurança alimentar para mim e para as pessoas que eu convivo. Realmente, o cultivo das abelhas tem muitos pontos positivos. Existem maneiras em que eu posso buscar para ter a criação de uma colmeia ou alguma forma de atrair as abelhas para fazer a casinha delas ali? Então, as duas possibilidades. Você pode adquirir a colmeia de alguém que já tem, ou você pode capturar a sua própria e ter no seu quintal. Eu aqui, minha casa fica não é na região bem central, é no bairro, próximo do lago,
e eu tenho 10 colmeias na minha casa. Os meus vizinhos, o vizinho da frente da minha casa tem mais umas 10. E no bosque lá nós temos o meliponário da UEM, que tem muitas colmeias. Então aqui nós já temos, graças a Deus, a ideia se difundindo e tem bastante gente tendo no quintal de casa. Exatamente. Que ótimo que a ideia desse cultivo das colmeias esteja se difundindo. Teve a publicação de dados do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade que mostra que diversos tipos de insetos polinizadores, como a abelha, o besouro, as borboletas, estão em vulnerabilidade e com perigo crítico de desaparecerem. Como o declínio das populações de abelhas pode afetar diretamente a agricultura e o equilíbrio dos ecossistemas? Pensando na agricultura, nós temos muitas plantas que dependem de polinizador para produzir o fruto, como, por exemplo, o maracujá. O número de sementes que tem dentro do maracujá e a quantidade de polpa é diretamente dependente da quantidade de grão de pólen que chegou até o estigma da flor e fecundou a flor. Se poucos grãos de pólen chegaram, o fruto vai ter pouca semente, consequentemente, pouca polpa. Então, ao ter um polinizador, nós aumentamos a produtividade. Assim, diversas outras espécies dependem de polinizador. O morango, por exemplo, quando a flor está aberta, precisa que a abelha vá lá e faça a polinização. Uma das demandas que nós temos hoje são os produtores de morango que nos procuram querendo adquirir colmeias para a polinização dos morangos, para aumentar a produtividade. Então, essa é uma consequência direta da falta de polinizadores diminuindo a produção. E aí, além da agricultura, as plantas nativas, com certeza, nós temos, como eu disse antes, a coevolução das espécies, as abelhas e os demais insetos evoluíram aqui conjuntamente com as espécies nativas de plantas que tem nas nossas florestas, na nossa mata. Então, elas são dependentes uma da outra. A planta precisa da abelha para polinizar, a abelha precisa da planta para coletar néctar, pólen, resina e todos os produtos que ela faz uso. Então, é uma relação de codependência. E o que falta para que as abelhas recebam mais atenção no debate sobre sustentabilidade e biodiversidade? O que mais falta hoje é conhecimento. Então, daí a importância da gente ter um meliponário aqui hoje, que através da visitação e através das diversas ações que nós fazemos, é fazer com que as pessoas conheçam essas abelhas. Porque à medida que a gente conversa com as pessoas a respeito do assunto, você vai perceber que ninguém conhece. E as poucas pessoas que têm conhecimento sobre abelhas sem ferrão vão falar sobre a jataí, que é a mais comum no ambiente urbano. Agora, quando a gente fala que existem mais de 300 espécies, todo mundo se assusta um pouco, né? Porque não tem esse conhecimento. Então, falta muito conhecimento, falta a gente levar esse debate para a comunidade em geral e também trabalhar algumas conscientizações. Por quê? Porque quando a gente fala em conservação, biologia da conservação, conservação de espécies, muitas pessoas entendem como hoje, num país tão dividido, né, começa a associar com ideias de um lado político, né, de uma ideologia política, e não é. Quando a gente fala que, olha, os agrotóxicos ameaçam as abelhas, é um fato, a ciência tem demonstrado, é uma realidade. Não é aqui a favor ou contra o agronegócio, não é aqui a favor ou contra um sistema convencional de cultivo, não é nada disso. É um debate que precisa ser gerado para que a gente busque novas alternativas para a produção agrícola e para a produção das abelhas, conservação das abelhas, conservação dos ecossistemas, sem gerar grandes impactos, sem extinção de espécies e tudo mais. A gente precisa conversar de forma mais aberta, conversar de forma livre de ideologias, livre de preconceitos. É claro que nós temos as nossas ideologias. A estar aqui falando sobre conservação das abelhas é porque eu realmente acredito nisso e sei da importância. É também uma ideologia, mas livre de preconceitos e aberto às possibilidades de mudança para que a gente possa conviver de forma harmônica com todas as espécies que aí estão e precisam do nosso cuidado. Então, à medida que vai se difundindo, à medida que as pessoas vão conhecendo, as pessoas querem provar, e também o
o mel das abelhas sem ferrão é considerado medicinal, né? Elas têm propriedades medicinais maiores do que da abelha com ferrão. Porque enquanto a abelha com ferrão, ela tem um mel muito açucarado e muito rico em apenas açúcar, né? A abelha sem ferrão, o mel é mais líquido e ela coleta de diversas espécies nativas, trazendo junto essas propriedades medicinais. E ao contrário da abelha com ferrão, que armazena num favo feito só de cera, a abelha sem ferrão, ela armazena num potinho feito de resina e cera, e essa resina também transfere essas propriedades medicinais das plantas para o mel. Então, é rico em propriedades medicinais das plantas, é rico em enzimas que as abelhas inserem, então acaba tendo mais propriedades do que o outro. Realmente é de extrema importância essa conscientização de novos métodos para a preservação das abelhas. Eu assisti um documentário chamado Honeyland, em que a apicultora, quando ela ia para o local recolher mel das abelhas, ela ficava dizendo: metade para mim, metade para você. Isso me fez pesquisar sobre a ideia de que, de fato, estamos roubando o mel das abelhas. Você poderia me explicar um pouco como é isso? E por isso que tem que ser de uma forma racional. Por exemplo, nós estamos em pleno mês de junho, inverno, poucas flores, as abelhas precisam de muita energia para sobreviver. Eu não posso coletar o mel delas agora. Então, de uma forma racional, a gente vai coletar o excedente, sem tirar todo o mel. Quando a gente coleta e elas ficam com pouco, elas vão produzir mais, desde que elas tenham flores o suficiente, elas vão buscar mais. Então, mas eu coletei muito, agora está faltando. Eu vou ter que entrar com alimentação para essas abelhas. Se eu não entrar com alimentação, elas morrem. Então, ou eu tenho que coletar menos e deixar o suficiente para elas viverem, ou eu coleto mais, mas no inverno eu entro com uma alimentação extra para que elas não morram. Eu estive pesquisando que é normal também de se ter abelhas sem esse propósito da coleta do mel, que é um trabalho bem minucioso e cauteloso delas, né? Nós temos no Brasil a menor abelha do mundo, que é a lampiolhos. Ela é um mosquitinho tão pequenininho, mas uma abelhinha tão pequenininha que as pessoas confundiam ela com mosquitinhos e achavam que vinha no olho, lambeu o olho, né? Então daí o nome lambiolhos. Mas é a menor abelha do mundo. Ela não produz mel para você provar o mel, assim, ela produz uma colher de mel que serve para elas, assim, se você tirar isso, você vai ter que fornecer outro. Mas ela é tão linda e a colmeia dela é tão maravilhosa que hoje é uma das mais procuradas, como pet, não como abelha para produção de mel. As pessoas querem como pet. Então, hoje nós temos produção de colmeias em forma de casinha, de castelinho, de super bonitas para colocar no jardim, para colocar diversas espécies, não só lambiolhos, mas como um pet mesmo. E uma tendência muito grande é como terapia ocupacional, principalmente para as pessoas mais velhas, aposentadas. Então, nós tivemos várias pessoas que vieram para cá, recomendo que os filhos trouxeram, porque meu pai e minha mãe eram professores, aposentaram, estão em casa, não tem nada para fazer, então a gente queria que eles fizessem alguma coisa, eles gostavam da ideia da abelha sem ferrão. Então eles vêm aqui, a gente ensina como capturar, mostra as caixinhas, eles compram, e aí eles cuidam, então eles ficam na casa deles, acordam de manhã, ficam tomando um cafezinho deles, olhando as abelhinhas voar. Então, é uma ocupação. Então, é um momento de terapia para eles também, e tem funcionado bem. Então, é uma tendência de terapia ocupacional e também o PET. Também algumas pessoas já nos procuraram, porque vão fazer um jardim, querem colocar algo que seja diferenciado, né? Porque você quer que o seu jardim seja mais legal do que do vizinho. Então, colocar uma colmeia em forma de casinha, de castelinho, uma jataí dentro, fica muito legal. Maravilhoso! Muito obrigado, professor, pela conversa e por agregar tanta informação sobre a importância de preservarmos as abelhas. Eu espero que você que esteja nos escutando, que o podcast tenha esclarecido muita coisa, assim como foi para mim. Conexão Ciência.